O fenômeno da dilatação está presente no nosso cotidiano. Vamos à definição de dilatação térmica. A dilatação é o fenômeno físico em que um corpo varia suas dimensões devido à variação de temperatura. Veja bem, pessoal, um corpo varia. Esse varia identifica mudança, tanto para mais como para menos, de suas dimensões. O que são essas dimensões? O que vai variar? O que vai mudar de dimensões? Essas dimensões é o que nós chamamos no cotidiano de altura, largura e espessura. Tá? Então essas dimensões aqui nós podemos compreender como se fosse a altura, a largura e o comprimento. Na verdade, a gente poderia estabelecer também essas dimensões como fossem as coordenadas. Se eu pegar assim, ó, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, também pode ser representado pelas dimensões, onde eu tenho aqui uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Então, a dilatação térmica é o fenômeno físico em que vai mudar essas dimensões. Pode mudar uma dimensão só, como pode mudar duas ou até três. Veja bem, o que acontece com a variação das dimensões? Que é devido à variação de temperatura. Nós temos aqui um corpo em que suas moléculas estão em movimento. Essa bolinha preta aqui, ó, é a molécula, e esse parênteses representa o movimento de oscilação dessas moléculas. Tá? Cada molécula está oscilando aqui uma distância d. Olha, cada molécula está oscilando aqui uma distância d. Então a composição das moléculas compõe aqui um movimento oscilatório de cada uma a distância d. Se esse corpo aqui, essa barra, recebe calor, então aqui eu tenho uma fonte térmica, vai fornecer calor. Então isso aqui é uma fonte de calor, e calor é energia. Aí essa molécula vai receber energia, como a próxima, a outra, e assim sucessivamente. Ao receber energia, o que vai acontecer com essa molécula aqui? Vai aumentar o seu movimento. E o que acontece ao movimentar mais rápido? Aumenta a distância. Olha, essa molécula recebe energia, que é a energia cinética da molécula passa a ser maior, aí aumenta a velocidade, aumenta a distância. Então essa molécula que estava movimentando uma distância d, vai passar agora a movimentar uma distância maior. Olha aqui, ó. Uma situação depois, a distância que essa molécula vai movimentar agora é d, ó. Por que aumentou essa distância? Porque ganhou energia da fonte de calor. Essa energia, em forma de energia cinética, aumenta a velocidade. Ao aumentar a velocidade, aumenta a distância. Aí aumenta essa distância, aumenta da próxima molécula, da próxima, e assim sucessivamente. Aí a gente percebe o seguinte, a quantidade de moléculas é a mesma, ó. A quantidade de moléculas é a mesma. Mas o que aconteceu da situação antes para depois? Houve um crescimento. Esse crescimento que houve aqui, ó, esse crescimento que houve, desse tamanho para esse tamanho, é o que nós chamamos de dilatação. Isso aqui é a dilatação. Tá? Essa dilatação, no senso acadêmico, no senso científico, não é só um crescimento, pode ser também uma diminuição. Quando a variação de temperatura for acima, para cima, ou seja, for maior que 0 graus, for positiva, for um aquecimento, a dilatação vai ser uma expansão térmica. Se essa variação de temperatura for para baixo, for menor do que 0, for negativa, essa dilatação vai ser diminuição e vai ser chamada de contração térmica. Então, diferente do senso comum, o senso comum, a palavra dilatação refere-se geralmente só ao crescimento. No senso científico, a dilatação não é só o crescimento.
pode ser o crescimento, sendo uma expansão térmica quando a variação de temperatura é positiva. Mas a dilatação também, no senso científico, pode ser uma contração térmica, uma diminuição de tamanho, quando a variação de temperatura for negativa. E essa dilatação, que acontece em todas as dimensões, nós vamos estudar ela separadamente. Primeiro, nós vamos estudar a dilatação térmica linear. Aqui, ó, a dilatação térmica linear. Essa dilatação térmica linear é a dilatação de apenas uma dimensão. E é uma das mais importantes, ela é a base das demais. A dilatação térmica linear vai trabalhar com o comprimento. Então essa linha aqui vai referir ao comprimento, à unidade de comprimento. Dilatação linear é a variação de comprimento. Dilatação térmica linear é a variação de comprimento. Então, é palavras sinônimas, né? Dilatação térmica linear é sinônimo de variação de comprimento. Ou seja, se eu pegar aqui um comprimento final, L, comprimento final, e subtrair do comprimento inicial, L0, então L é o comprimento final, L0 é o comprimento inicial. Se eu subtrair o comprimento final pelo comprimento inicial, eu vou obter o ΔL. ΔL. Então, olha, ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial. Essa variação de comprimento significa dilatação térmica linear. Certo? Então, a dilatação é o tanto que cresceu ou o tanto que diminuiu devido à variação de temperatura. Aqui nós temos uma temperatura inicial T0 para o comprimento inicial L0. Tem uma temperatura final para o comprimento final. Se eu tenho aqui uma variação de temperatura, ó, maior que zero, esse ΔL aqui também vai ser um crescimento. Olha, nós temos que entender que os materiais dilatam de formas diferentes. Eu vou ter material que tem possibilidade de dilatar mais do que o outro quando aquecido do mesmo jeito. Isso é por causa da sua constituição física, atômica molecular. Por exemplo, geralmente, os metais têm tendência de dilatar mais do que os isolantes, os ametais, devido à sua estrutura atômica molecular. E a variável que vai caracterizar isso na fórmula é o alfa. Esse alfa é o coeficiente de dilatação térmica linear. Ele é a característica do material. Se esse material é de ferro, se é de bronze, se é de alumínio e assim por diante. É a característica do material. Então, a dilatação depende também do material. Outra dependência é do tamanho inicial. O material que tiver maior comprimento inicial, dilata mais. Se eu tiver dois materiais de mesma constituição atômica molecular, mas um é maior do que o outro, sofrendo o mesmo aquecimento, aquele que tem maior comprimento inicial dilata mais. Então, outra dependência da dilatação é o comprimento inicial. Eu posso, então, determinar a dilatação térmica linear através dessa outra expressão, obtida experimentalmente. Dilatação térmica linear é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica linear vezes a variação de temperatura. Então veja bem que essa dilatação depende do material, que é o alfa. Também depende do comprimento inicial. Se eu juntar essas duas equações, eu consigo demonstrar essa última aqui, ó, que é do comprimento final. Essa equação a gente chama de equação auxiliar. Ela é obtida a gente juntando essas duas equações. Aqui é o comprimento final, é igual ao comprimento inicial, vezes 1 mais alfa delta T. Esse 1 mais alfa delta T é chamado coeficiente de expansão ou de contração térmica, né? Se essa variação de temperatura é positiva, vai ser uma expansão. Se essa variação de temperatura for negativa, vai ser uma contração. Isso aqui dá o coeficiente de expansão ou de contração. Então, o comprimento final é o comprimento inicial vezes 1 mais alfa delta T.
Nós podemos representar essa situação num gráfico. Esse gráfico é uma maneira de representar essa situação. Um gráfico, comprimento versus temperatura. Onde eu tenho na vertical o comprimento e na horizontal a temperatura. Olha, comprimento inicial, temperatura inicial. Então, comprimento inicial, temperatura inicial. Comprimento final, temperatura final. Comprimento final, temperatura final. Desse gráfico, eu vou tirar as seguintes informações. Se eu fizer assim, ó, L menos L0, eu vou obter o delta L. Delta L. Esse pedacinho aqui, ó, é o delta L. É a variação de comprimento, L menos L0. Se eu pegar aqui T menos T0, eu vou obter aqui o delta T, que é esse pedacinho aqui, ó. Delta T. E através desse gráfico, sempre eu vou estar calculando o alfa, o coeficiente de dilatação térmica linear. Esse alfa é calculado por delta L dividido por L0 vezes delta T. Essa equação é a mesma que essa. Agora aqui, ó, eu vou obter direto, no gráfico, quem que é o delta L? É essa grandeza aqui, ó. Quem que é o L0? Está aqui, ó. Quem que é o delta T? Está aqui. Então, sempre esse gráfico vai te informar essa grandeza física, o coeficiente de dilatação térmica linear. Agora, pessoal, vamos passar para a dilatação térmica superficial. Pessoal, a dilatação térmica superficial é a variação de área de uma superfície, devido à variação de temperatura. Vamos ao quadro. Olha, então a dilatação térmica superficial vai ser cálculo de área. Então nós vamos ter aqui um cálculo de área, diferente da dilatação térmica linear, que era cálculo de variação de comprimento. Aqui é variação de área, a área de uma superfície. Aí essa área ela pode ser um quadrado, ela pode ser um retângulo, pode ser, enfim, qualquer figura plana. Tá? Se for um quadrado, a área vai ser lado ao quadrado. Se for um retângulo, vai ser base vezes altura. Se for um triângulo, base vezes altura sobre 2, e assim sucessivamente. Então eu tenho aqui uma superfície quadrangular, eu vou aqui aumentar a temperatura, vai aqui aumentar a temperatura, e os lados, né, todos os lados vão crescer. Vai crescer esse lado aqui, de L0 vai passar a CL, esse aqui de L0 passa a CL, e assim sucessivamente. Então esse quadrado vira um quadradão. Aí a área final é o lado final ao quadrado. Tá? Então aqui nós vamos calcular qualquer figura plana, vai depender do exercício. Bem, quem que é a dilatação superficial? Ou a variação de área, que é sinônimo? Se eu pegar o quadradão e tirar o quadradinho, vai dar essa moldura aqui, ó. Esse pedaço aqui rachurado, isso aqui que é o delta A. Isso aqui é a gente pegar o quadrado grande e tira o quadrado pequeno. Ao tirar ele, sobra esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço como se fosse uma moldura, né? Isso aqui é a dilatação, é a variação de área. Isso aqui é a área final menos a área inicial. Isso vale também para o retângulo, para o círculo, para o triângulo. Tá? Então, a dilatação térmica superficial, que é a variação de área, ela pode ser calculada assim, ó. Variação de área, área final menos área inicial. Agora, aqui vou ter um alfa para esse lado e um alfa para esse lado. São duas dimensões. Aqui eu vou ter uma nova variável chamada beta, ou coeficiente de dilatação térmica superficial. Esse beta representa o coeficiente de dilatação térmica das duas dimensões. É 2 vezes o alfa. 2 vezes o alfa porque é para as duas dimensões. Então, beta, coeficiente da dilatação térmica superficial. Então, agora, a dilatação térmica superficial vai depender desse beta, que depende do alfa. Tá?
Esse alfa é o linear de cada lado. Então, a dilatação térmica superficial também pode ser calculada por essa expressão. Você veja bem que parece com a equação anterior. A variação de comprimento era comprimento final menos comprimento inicial. Ó, variação de área, área final menos área inicial. Só muda a dimensão. No comprimento é uma dimensão, que é só comprimento. A área é duas dimensões, é comprimento e largura. Ou altura e espessura, enfim, né? Duas dimensões. Do mesmo jeito, eu posso aqui representar essa equação auxiliar da área final. Tá? É só juntar essas duas equações. A área final igual a área inicial, vezes 1 mais beta delta T. As equações são bastante parecidas. Do mesmo jeito, eu posso representar essa situação num gráfico. Olha, a área inicial, a temperatura inicial aqui, ó. Área inicial, temperatura inicial. Ó, área final, temperatura final, ó. Área final, temperatura final. Aí esse gráfico vai nos dar as informações seguintes. Olha, se eu pegar aqui a área final menos a área inicial, eu vou ter aqui o delta A, a variação de área. Então, a variação de área seria esse pedaço aqui no gráfico, ó. Então, o gráfico está trazendo informações. Tá? E aqui eu tenho aqui a temperatura final menos a temperatura inicial, vai me dar um delta T. Seria esse segmento de reta aqui, ó. Aí eu posso calcular o beta. O que é o beta mesmo? Coeficiente de dilatação térmica superficial, que é 2 vezes o alfa. Aí esse beta é igual ao delta A dividido pelo A0 vezes o delta T. Então, todas as informações para achar o beta está no gráfico. Achando o beta, eu posso achar o alfa. Se nós isolarmos aqui o alfa vai ser beta sobre 2. Só passar o 2 dividindo. Então, esse gráfico, a gente calcula o beta e também pode calcular o alfa. Tá certo, pessoal? Vamos ver agora a dilatação volumétrica. Pessoal, vamos ver a dilatação volumétrica. A dilatação térmica volumétrica é a variação de volume de um corpo. Olha, vamos para o quadro. Então, aqui nós temos um cubo, tá? Um corpo no formato de um cubo, como se fosse um dado. Mas eu posso ter qualquer corpo com as suas 3 dimensões, como se fosse, poderia ser um paralelepípedo, poderia ser um cilindro, poderia ser qualquer figura espacial, tá? Então, a dilatação térmica volumétrica é a variação de volume. Variação de volume. Então, dilatação térmica volumétrica, eu vou ter cálculo de volume. Tá? Diferente do cálculo de área da superficial e do comprimento da linear. Então, aqui nós temos aqui um cubo de lado A0, de aresta A0. Esse A0 aqui é chamado de aresta, que é sinônimo de lado, aresta. Tá? O volume desse cubo vai ser aresta ao cubo. Tá? Se fosse uma esfera, seria 4/3 de πr ao cubo, como veremos no exercício. Tá? Aqui está uma temperatura T0, temperatura inicial. Eu vou aumentar a temperatura para uma temperatura T. Vai aumentar a temperatura, variação de temperatura maior que 0. O que acontece? Vai aumentar todos os lados, desse cubo. Todos os lados vão aumentar. Ó. Esse aqui aumentou, esse. Então, todas as arestas aumentou, devido à dilatação térmica. Aí, esse de volume inicial, V0, passou para um volume final, V. Tá? Volume V. Esse V aresta ao cubo. Ó, a dilatação volumétrica é a variação de volume. Variação de volume é a dilatação térmica volumétrica. Então, variação de volume é sinônimo de dilatação térmica volumétrica. Olha, aí vai aparecer aqui o gama. Esse gama é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica. Gama, coeficiente de dilatação térmica volumétrica. Aqui, esse coeficiente, ele vai analisar a dilatação nas 3 dimensões, olha. No comprimento, na largura e na altura. Então, por isso que o gama é 3 vezes o alfa.
Tá? Então, a dilatação volumétrica também pode ser calculada V0 gama vezes delta T. Tá? Você veja bem que parece com as equações anteriores. E aqui também eu tenho a equação do volume final. Volume final é o volume inicial vezes 1 mais gama delta T. Eu posso representar essa situação aqui no gráfico, ó. O volume inicial, a temperatura inicial aqui, ó. Volume inicial, temperatura inicial. O volume final, temperatura final aqui, ó. Volume final, temperatura final. E eu posso tirar a informação aqui do gráfico, ó. V menos V0, eu vou ter aqui um delta V. T menos T0, eu vou ter aqui um delta T. E através dessas informações, eu posso determinar o gama, que vai ser delta V, que é justamente esse pedaço aqui, dividido pelo V0, vezes o delta T, que é esse pedaço aqui, ó. Então, todas as informações no gráfico. E através do gama, eu posso achar o alfa. Alfa é gama sobre 3. Tá certo, pessoal? Então, nós vimos aí dilatação térmica, linear, superficial e volumétrica. Vamos praticar os exercícios? Vamos para o exercício 1, pessoal. Em uma construção, utilizo uma barra metálica de 5,4 metros de comprimento, quando a temperatura era de menos 13 graus Fahrenheit. Essa barra sofreu um aquecimento devido a um acidente, onde foi aquecido até 375 graus Celsius. Sabendo que essa barra metálica tem coeficiente de dilatação linear médio igual a 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Determine, letra A, a dilatação ocorrida no corpo. Letra B, o comprimento final do corpo. Letra C, o percentual da dilatação ocorrida. Então vamos para os dados. Nós temos aqui então o comprimento inicial, 5,4 metros. Nós temos a temperatura inicial, menos 13 graus Fahrenheit. Temperatura final, 375 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação linear, 5 vezes 10 a menos 6. Como nós vemos aqui, a temperatura inicial está em Fahrenheit. Eu tenho que transformar para graus Celsius, devido ao alfa, que está em graus Celsius menos 1. Então, vou pegar a equação TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. E no lugar do TF, eu vou colocar aqui o menos 13. Então, fica menos 13 menos 32. Tá? Esse menos 13 menos 32 vai dar menos 45. Então, menos 13 menos 32 dá menos 45. Menos 45 por 9 dá menos 5. Passando 5 daqui, ó, que está dividindo, multiplicando, nós vamos ter que a temperatura de Celsius vai ser menos 25. Então, menos 13 graus Fahrenheit equivale a menos 25 graus Celsius. Olha, aqui eu já posso fazer a variação de temperatura. A variação de temperatura é a final menos a inicial. Se nós subtrairmos aqui, então olha lá, nós temos aqui então a temperatura final 375 menos o menos 25. Menos 25. Esse menos vezes menos aqui vira mais. Então nós vamos ter uma variação de temperatura de 400 graus Celsius. Tá? Então, até aqui a gente preparou o exercício. Na letra A, ele pede a dilatação linear. Qual é o símbolo da dilatação linear? É a variação de comprimento. Variação de comprimento. Essa variação de comprimento é calculada pelo comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação térmica linear, vezes a variação de temperatura. Agora é só substituir. No lugar do L0, eu vou colocar os 5,4 metros. Eu vou transformar para centímetro porque as dilatações são muito pequenas. Então, nós procuramos trabalhar com unidades menores para ficar mais evidente. Mas se você quiser trabalhar em metro, pode. Não tem preferência. Fica melhor e mais evidente com unidades menores. Então, eu vou transformar para centímetro para ficar mais evidente. Tá? Então, o comprimento inicial, 540 centímetros, que é os 5,4 metros. O alfa, 5 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura,
400 graus Celsius, que é 4 vezes 10 ao quadrado. Fazendo a multiplicação, 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 540 dá 10.800. 10 a menos 6 com 10 ao quadrado dá 10 a menos 4. Eliminando a potência, sempre elimina a potência. Olha, vou andar 4 casas à esquerda. 1, 2, 3, 4 casas à esquerda. Então a gente vai ter uma dilatação aqui igual a 1,08 centímetros. Então essa aqui é a dilatação. Você veja bem que foi bem pequeno. Por isso que é mais evidente trabalhar com a unidade menor, no centímetro. Se você fizer em metro, você vai achar 0,0108. Tá? Mas fica melhor assim. Então na letra B ele pede o comprimento final. O comprimento final nós vamos calcular através dessa equação, que é o comprimento final menos o comprimento inicial. Olha, a variação de comprimento nós fizemos aqui na letra A, deu 1,08. O comprimento inicial é 540 centímetros ou 5,4 metros. Esse menos 540 vai passar para o outro lado. Está negativo, ele vai positivo. Então, o comprimento final vai ser 1,08 mais 540. E nós vamos calcular aqui, vai dar 541,08 centímetros. Então, o comprimento final dessa barra ficou, então, 541,08. Bem, na letra C, ele pede para a gente a dilatação em porcentagem, pede o percentual da dilatação. Isso é conhecido como dilatação relativa. Na verdade, que é a dilatação em porcentagem. Vamos montar aqui uma regra de 3. O comprimento inicial, que é 540, vale 100%. O tanto que dilatou, que é 1,08, vale X. Fazendo essa regra de 3, multiplicando cruzado, então nós vamos ter aqui 540 vezes X, 1,08 vezes 100 dá 108%. Esse 540 que está multiplicando vai passar dividindo. Nós vamos ter então 108 dividido por 540. Essa divisão de 108 por 540 vai dar 0,2. 0,2%. Como que nós vamos concluir isso aqui então? Então a dilatação térmica linear vai ser 0,2% do comprimento inicial. Tá? Isso aqui é o percentual da dilatação térmica linear. Você poderia até representar a dilatação relativa, que seria assim, 0,2%. Só colocando a dilatação em função do comprimento inicial.